Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de histórias do sétimo ano. Nós trabalharemos a segunda parte do assunto que é a formação do território da América Portuguesa, ou seja, a formação do Brasil, tá bom? Então essa nossa segunda aula nós vamos estudar sobre os bandeirantes e nós vamos falar sobre os jesuítas. Lembra que na primeira aula nós falamos sobre os três principais representantes, ou seja, os três principais mecanismos que levaram à grande exploração desse território? Pois bem, nós iremos falar hoje sobre os jesuítas, tá bom? Então, gente, a nossa aula vai se encontrar nas páginas do nosso livro, na página de número 278 a 282, tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre os bandeirantes. Os bandeirantes, eles vão entrar no território brasileiro, ou seja, eles vão se formar a partir do ano de 1600, que é quando a capitania de Pernambuco ela vai ser protegida durante um período por um certo grupo e vai ocorrer o que nós chamamos de uma explosão da produção lá. E essa produção de açúcar vai acabar se expandindo para o que nós chamamos a capitania de São Vicente. E essa capitania de São Vicente, ela perde forças para a capitania de Pernambuco e muitos dos seus habitantes eles vão para o que hoje seria o estado de São Paulo. E ao chegarem lá, eles começam a fazer uma pequena produtividade, ou seja, tem um pequeno grupo de subsistência, que seria os grupos dos bandeirantes. E eles vão subir o que nós chamamos a Serra do Mar. E com isso, aos poucos, vai se formando o povoado e São Paulo vai acabar abrigando essa nova formação de população, tá bom? E essa população de São Paulo, ela vai se formar justamente de forma lenta, mas a partir de 1660, São Paulo já é considerado um povoado, mesmo pobre, mas ele é considerado um pequeno povoado que existia cerca de 150 casas e tinham cerca de 1.500 pessoas que ali habitavam. E esse povoado, ele precisava subsistir. Então, o que eles fazem? Eles começavam a plantar milho, a mandioca e alguns produtos para a sua subsistência. E a partir daí, começa-se o processo de formação desse povoado e crescimento. Então, os paulistas, eles eram homens, às vezes, rudes, que vinham desse processo de plantação de cana-de-açúcar, de um local que já havia sido feito a roça e a plantação de açúcar, e onde não havia obtido sucesso. Então, eles são homens, literalmente, rudes e homens da roça, de plantação, que não têm nenhum tato para as questões de desenvolvimento econômico, para estudos no qual havia se formado, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a chegada da família real lá. Então, São Paulo vai começar com esse intuito, com esse grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas tinha um sonho, ou seja, eles acreditavam que a solução única para os seus problemas, dívidas e tudo mais, e principalmente para conseguir vencer a pobreza, seria o sertão. Aqui, gente, o sertão não é aquela área do Nordeste, vale ressaltar. O sertão eram as áreas inexploradas do Brasil, ou seja, o centro do Brasil, ou seja, o centro da colônia ou do território português, tá bom? Então, com isso, eles começam a organizar as bandeiras, ou seja, as expedições para progredir ou para encontrar essa solução para a pobreza. Então, as bandeiras eram o quê? Vamos lá. Eram expedições particulares que partiam geralmente de São Paulo com o objetivo de capturar indígenas e achar ouro e pedras preciosas. Por que capturar indígenas? Porque era mão de obra barata para ser vendida. Por que pedras preciosas e diamantes? Porque eram metais que iam em pedras que poderiam solucionar o problema da pobreza daquela região, tá bom? Então, por isso que os bandeirantes tinham como principal foco e objetivo vencer a pobreza de onde eles estavam, tá bom? Nós temos aqui uma imagem que retrata a exploração dos bandeirantes adentrando as terras centrais brasileiras, tá? Uma gravura, mas que representa muito bem como foi esse processo de exploração e expansão, tá? Então, começa-se junto com os bandeirantes, como eu falei para vocês, a chamada caça aos índios. Então, os bandeirantes, desde o início, eles vão fazer todo o processo de escravidão indígena e a partir de 1620, eles vão ver o crescente da plantação de trigo em São Paulo, então os indígenas vão acabar sendo levados para lá para trabalhar. Então, com a necessidade de uma mão de obra mais barata,
eles vão cada vez mais fazer o processo de procura de mão de obra indígenas através de algumas regiões, principalmente naquilo que nós chamamos de missões, que nós vamos ver mais lá na frente, no qual essas missões são atividades realizadas por jesuítas, no qual ou na qual tinham a finalidade de evangelizar os indígenas. E eles faziam o quê? Um grande espaço onde reuniam-se muitos indígenas e ali faziam a catequese. Então, esses bandeirantes, eles acabavam atacando esses locais para capturar indígenas, já que existiam muitos indígenas lá e era uma maneira mais fácil de ter a captura deles, tá bom? Então, Antônio Raposo Tavares vai ser o principal chefe bandeirante que vai fazer esse processo de escravidão ou de caça aos indígenas. Ele, durante 10 anos, ele vai fechar as missões de Guairá, Itatim e Itapé. Então, ele vai fechar essas 3 missões e fazer com que os indígenas voltassem ao processo de escravidão através dessa caça aos indígenas, tá bom? Então, nós vamos ter inúmeras resistências indígenas quanto a essa escravidão. Nós vamos ter a resistência dos Guaranis. Os Guaranis vão se revoltar contra essa forma de caça e escravidão, porque os indígenas nunca foram pacíficos nesse processo de escravidão contra eles. Então, o que acontece? A resistência desses indígenas, por muitas vezes, eles se dão contra essa ideia de irem trabalhar na lavoura de trigo. Durante muito tempo se acreditou que os indígenas estavam sendo escravizados para trabalharem nas lavouras de café, mas na verdade alguns historiadores hoje já começam a remontar esse processo de historiografia, ou seja, da ideia da história daquele período, e dizem que os indígenas estavam sendo escravizados no período dos bandeirantes e levados a São Paulo para a produção de trigo, tá bom? Então, com isso, gente, nós vamos ter também que muitos indígenas eles resistiam a essa procura ou essa demanda e eles faziam várias formas de resistência, dentre elas o suicídio, as fugas para o interior e as rebeliões existentes, tá bom? Então a luta era extremamente importante e 2 batalhas que foram vencidas pelos indígenas e que acabaram fazendo com que houvesse a desistência por parte dos bandeirantes da sua captura foram as batalhas de Caçapava-Sul e Bororé, tá bom? Essas 2 resistências são essenciais para a desistência dos bandeirantes da caça aos indígenas, tá bom? Então, com isso, a busca dos bandeirantes, que vai ser mais emplacada ainda no século XVII, devido à crise econômica de Portugal, a busca por ouro, por metais preciosos, vai ser ainda mais fomentada. E em 1674, Fernando Dias ele acha uma possível rota de ouro, todavia que era chamado de ouro de falsos, né? Ouro que não tinha valor, mas todavia ele abriu espaço para novas rotas encontrarem principalmente a região de Diamantes, que seria posteriormente Minas Gerais, tá bom? Então, com isso, a trilha aberta por Fernando Dias, que foi um dos grandes propulsores das rotas de diamante, serviu para que os bandeirantes soubessem outros caminhos, e com isso, as outras 3 principais rotas que vão levar, ou seja, 3 principais bandeirantes que vão levar ao encontro dessas áreas de minas e de ouro, vai ser Antônio Rodrigues Arzão, que vai encontrar as minas, e posteriormente vai ser Minas Gerais, Pascoal Moreira Cabral, que vai acabar em Mato Grosso encontrando outra questão de diamantes, e Bartolo Bueno da Silva, que vai encontrar em Goiás diamantes e ouro também, tá bom? Então, gente, nós vamos ter aqui no mapa as principais bandeiras, ou seja, os principais locais de bandeirantes, que vão sair da rota aqui, nessas linhas vermelhas, e bandeiras de caça indígena, essas linhas verdes, tá bom? Então, nós temos essas rotas que vão caracterizar todo o processo de expansão dos bandeirantes no Brasil, tá? Então, gente, nós vamos ter também o sertanismo do contrato, que no caso seria o quê? Durante o século XVII, o século XVIII, nós vamos ter os bandeirantes fazendo contratos com fazendeiros, e esses fazendeiros contratavam os bandeirantes para explorar e procurar índios que haviam fugido das suas fazendas. Então, esse contrato existiu também durante esse período, tá? Nós vamos ter os jesuítas, como eu falei para vocês. Os jesuítas eram daquela ordem da Companhia de Jesus que veio para o Brasil, uma ordem religiosa que havia sido fundada durante o processo militar espanhol, durante o que nós chamamos de período da União Ibérica. E esses jesuítas eles vieram para o Brasil no ano de 1534 e aqui ficaram, se estabeleceram principalmente nas regiões dos indígenas.
aonde eles faziam o quê? A catequese, ensinavam as questões relacionadas à medicina, faziam hospitais e tudo isso. Os jesuítas vieram para o Brasil em 1549, justamente no período da formação do estado de Salvador como capital do Brasil, tá bom? Então vieram junto com o primeiro governador-geral, que era Tomé de Souza, e eles acabaram fazendo tentando fazer o que nós chamamos de catequização das crianças indígenas, tá bom? Então, gente, os jesuítas também foram para o interior das missões e lá eles se abrigaram. As missões dos indígenas, eles acabavam cultivando cereais, produzindo alimentos junto com os indígenas e acabavam se envolvendo nos trabalhos do dia a dia dessas comunidades. Então, durante muito tempo, eles foram para o interior dos brasileiros e as missões jesuítas acabaram contribuindo para a expansão do território, já que eles eram membros da coroa portuguesa também, tá bom, gente? Então, gente, nós vamos ter aqui uma missão jesuíta, tá? Cada item vai caracterizar, de acordo com a imagem abaixo, o que significa cada espaço, tá? Nós vamos ter a igreja, o cemitério, o colégio, nós vamos ter o cutiguaço, abrigo para idosos e viúva, nós vamos ter a questão das oficinas, as moradias, as praças. Nós vamos ter uma diversa informação dentro dessas missões, tá bom? Então, gente, para a aula de hoje, nós vamos deixar um exercício que se encontra na página 292, questões número 4 a 7, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!